Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite pra você assistindo mais uma aulinha aqui no cursinho Voe Alto. Meu nome é Natan, tá? Eu tô no segundo ano do ensino médio do Colégio Embraer e hoje, a aula de hoje vai ser sobre esfera. Seguinte, primeiro eu preciso definir pra você o que é uma esfera. E parece muito tonto essa ideia do que seria uma esfera, porque tipo, poxa, uma esfera é o quê? É uma bola de futebol, é uma bola de basquete, é uma mexericazinha ali que você tem lá em casa. Só que eu preciso de uma definição mais formal, porque junto com essa definição formal, a gente consegue também encontrar os elementos que compõem uma esfera. E isso é muito importante. Então, a primeira coisa que tem que pensar é que uma esfera, ela não seria nada mais ou menos que seria um arco, certo? Imagina que você tem simplesmente um arco, e você vai girar ele 360 graus, ou seja, vai dar um círculo inteiro, e a partir disso você forma uma esfera. Lembra que uma esfera ela é um objeto 3D, certo? Não um círculo apenas, que tem duas dimensões, certo? E a partir do momento que a gente faz esse giro de 360 graus, a gente forma uma esfera completa, que parece um ovo. Não me importa um pouco. Quando você tem uma esfera, olha que bonitinha, você tem um ponto central, que seria o centro dela normal. O princípio mais formal para você ter uma esfera é que qualquer distância que você vai ter do centro até qualquer borda dela, ou seja, aqui, 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 qualquer distância vai ser sempre exatamente igual. E essa distância, por sua vez, a gente chama ela de R. Nesse caso, R seria igual ao raio. A gente chama isso aqui de raio, certo? A ideia seria de que a gente vai ter dois elementos muito importantes, né? A gente vai ter os polos também. Aqui seria um polo, que seria o extremo dela de cima. Aqui embaixo também seria o outro polo, que seria o extremo de baixo. Não são muito importantes os conceitos, mas é legal ter também. Outro ponto importante é esse D. Esse D significa diâmetro, tá? Aqui, ó. O D vai ser igual ao diâmetro. Tá feio, mas o que importa é estar bonito aqui dentro, tá? O diâmetro, ele vai ser a medida que a gente vai ter de uma borda até a outra. Lembra que o raio, ele vai partir do centro até uma borda, certo? O diâmetro, ele vai ser como se fosse numa borda até a outra. E se você for perceber, cara, ele é duas vezes o raio. Porque você tem um raio aqui, outro raio aqui. A gente poderia chamar essa outra parte, essa região que vai daqui até aqui, de raio. Raio mais raio, 2R. Que seria 2 raios, 2 vezes R, 2 vezes R, que daria justamente o nosso diâmetro. Bom, querendo ou não, a gente tá falando de matemática aqui, então, logicamente, cara, tem fórmula, tá? Então, a gente vai ter duas fórmulas muito importantes aqui, que caem muito em prova, que vai ser a da área e o do volume, tá? Cara, simprão, tá? Na área, a gente vai ter que vai ser 4π, certo? Esse símbolo aqui, ele é o π, que normalmente as questões, elas dão ali por volta de 3, ou 3,1, ou 14, multiplicado pelo R ao quadrado, né? Lembra que sempre quando a gente fala de área, ele sempre vai ser ao quadrado, beleza? Então, não esquece disso. E o volume, tá? Que ele vai ser 4 sobre 3, vezes o π também, mesmo princípio, seria 3 ou 3,14, multiplicado por R. Nesse caso aqui, o R tá ao cubo, porque a gente tá falando de um volume, certo? Volume sempre a gente vai ter que a ideia de ao cubo, né? Essas fórmulas aqui, elas têm origem por Arquimedes, né? Ele vai fazer uma relação de cilindro com círculo, por isso que, se eu não me engano, é 4π. Esse aqui também tem um princípio desse, tem uma relação aí, mas aí é mais avançado, né? E tudo mais. Às vezes, você tá fazendo uma questão, aí o cara chega pra você e fala, ó, tem um raio aqui de 30 metros, tá ligado? E você fala, caraca, beleza. Mas quando você vai ver as alternativas, tá em centímetros. Aí o cara, como? O cara acabou com você. Você não sabe fazer. Mas é que tá, agora, você vai saber. É simples e fácil. 1 metro, certo? Ele vai ser igual a 100 centímetros, certo? Ou seja, 1 metro ao quadrado, é só você passar esse quadrado pra cá também. Ou seja, 100 multiplicado por 100 também. Isso aqui vai ficar igual a 10.000 cm. Olha que bonitinho. 10.000 centímetros. Cara, isso aqui, você fala, tá bom, mas e se o cara der, sei lá, 3 metros ou coisa do tipo, eu não vou saber quanto que isso equivale em centímetros, né? Porque aqui é um valor muito fácil. Mas você faz regra de 3. 1 metro ao quadrado está para 10.000 centímetros, certo? Aí vamos supor que ele dá, sei lá, tipo, ele dá 6 metros. O resultado você calculou aqui a área, usou aqui a fórmula, deu 6 metros. Você coloca 6 aqui, ignora basicamente esse metros aqui, multiplica isso aqui por x, esse aqui por 10 e faz uma regra de 3 básica, tá? E a mesma coisa vale se ele der os centímetros para você, né? Vamos supor que, sei lá, que ele deu, deu 5.000 centímetros. Chapei. Pronto, 5.000, aqui vai ficar x. Multiplica cruzado, divide e é nóis, né? E a mesma coisa vai valer para cá.
Só que nesse caso aqui, a proporção que a gente vai ter vai ser que 1 metro cúbico ele vai ser igual a 100 centímetros vezes 100 vezes 100, né? Coisa pra caramba. Faz a mesma situação, né? E vai chegar num 1 metro cúbico é igual a tantos centímetros. Aí você coloca o X, coloca o valor e faz uma regra de 3 basicona demais da conta. Outra coisa muito importante quando a gente fala de área e volume, cara, é uma coisa que é muito em prova. Quando ele chega pra você, ele dá algum exemplo, ele fala que a área ela vai dobrar. Melhor, desculpa, que o raio vai dobrar. Isso é muito diferente, né? Porque você fala, poxa, mas se o raio dobrar, a área vai dobrar, né? Tipo, de boa, só que não necessariamente. Pensa que é o seguinte, tá? A fórmula da área, ela vai ser 4 vezes o pizinho, bonitinho, e o r ao quadrado, certo? Só que a gente tá falando de 2 vezes o raio, né? Ele vai meio que dobrar. Então o que a gente faz? A gente coloca o 2 aqui, vezes, e um parênteses, né? Porque tem que lembrar que o raio tá ao quadrado. Só que a gente faz primeiro 2 vezes ele, a gente tem que colocar o 2 aqui, ó, o quadrado, fora, certo? E isso aqui, eu aprendi na minha escola, né? Que a gente faz o famoso chuveirinho. Ou seja, isso aqui cai pra cá, isso aqui cai pra cá. Ou seja, né, colocando isso, ficaria 4 vezes o π, que multiplica, isso aqui vai ficar 2 ao quadrado, vezes o raio ao quadrado. Ou seja, na verdade, quando você tem que o raio ele dobra, ele acaba quadruplicando. Porque esse 2 aqui, ele passa pro 2 aqui, ele fica ao quadrado, né? E isso vai por diante, né? Se for tipo assim, se for 3, ele vai ficar 3 ao quadrado, que vai dar 9. Quase que eu falei 6. E no volume é a mesma coisa, certo? Só que nesse caso, o que vai cair em cima do número que tá multiplicando vai ser o 3. Então, se for 2, vai ficar 2 ao cubo, né? Que vai ser 2 vezes 2 que dá 4, vezes 2 que dá 8, certo? Então, isso é um princípio muito importante tem pra você ter. Porque engana muito, né? Você pensa que, pô, você vai dobrar, ele vai dar o dobro, só que não, ele vai dar nesse caso aqui, o quádruplo, né? Que ele vai dar. Coisa muito importante, tá? De vestibular. Vamos supor o seguinte. Ele chega pra tu, assim, o cara, ele é vacilão, né? Então ele chega pra tu e fala, mano, ó, você tem um raio da esfera, a distância do centro até a seção, qual que é a área da seção? Cagou em você, tá ligado? Você pensa, caraca, Natan, mas o que é uma seção? Imagina que você tem uma mexerica. Você faz uma mexerica, uma maçã, uma bola de futebol, qualquer coisa, tá? A ideia seria que você vai fazer um corte reto, como se você tirar o tampão de um limão, por exemplo, né? E a partir do momento que você corta esse tampão, você meio que tira essa parte azul aqui, você forma como se fosse um círculo no topo dela, que seria uma outra esfera. A gente chama essa aqui de justamente seção. Vamos colocar tudo em partes primeiro. Primeira coisa, raio da esfera, certo? O raio da esfera, ele vai ser justamente o centro da esfera, tá? Ignora essa seção aqui até a borda, certo? Até aqui. Perfeito. E ele deu a distância do centro até a seção, né? Que vai ser o centro dessa seção aqui. E o que a gente tem que descobrir para conseguir a área, lembra que a área da esfera, ela é 4 π raio ao quadrado. Cara, você tem o 4, o π, se ele não deu, você já sabe de cor, 3 ou 3,14. Então precisa só disso aqui, que seria esse daqui. Ou seja, tem aqui um pulo do gato, tá? Muito importante. Qual que é? Você tem um raio, certo? A gente pode trocar esse D aqui, inclusive, né, por 8. Isso por 8, que é o que ele deu, tá? 8. Aí você faz o quê, ó? Qual que é o pulo do gato aqui, ó? Toma, tá? Isso aqui vale quanto? 10. Parece meio bizarro, né? Eu sei. Mas, cara, você conhece isso aqui, ó? Toma. 90 graus. Ou seja, isso aqui vai ser nada mais nada menos que um Pitágoras, cara. Você tem hipotenusa, cateto, bota na fórmula, né? Ou seja, colocando isso aqui vai ser o 10, oposto ao ângulo. 10 quadrado vai ser igual ao raio. A gente vai ter que vai ser 8 ao quadrado. Mais o nosso R, que a gente não sabe, a gente quer descobrir ele, ao quadrado. Isso aqui vai dar 100. 68. Mais o R ao quadrado. Passa para cá, né? Vai ficar subtraindo, né? Fazer para cá, vai ficar 100. Nossa, como horrível escrever aqui, tá? Menos 64 igual a
R ao quadrado, isso aqui vai dar 36, igual a R ao quadrado. Putz, tá ao quadrado, raiz. A gente bota aqui a raiz, 36, 6. 6 vezes 6, 36, 6. É igual a R. Aí, Natan, putz, ele quer a área da seção. Cara, isso aqui é uma seção, um círculo. Bota na forma do círculo, tá? A área do círculo, né? Lembrando que isso aqui é uma seção, ou seja, fica um tampão, fica um círculo bonitinho. É πr ao quadrado. A gente descobriu que o R é igual a 6. Queria que a área da seção, então, ela vai ser igual ao π, que tá aqui, né? E agora sim, o 6 ao quadrado, ou seja, a área, ela vai ser igual a π 36 centímetros ao quadrado. Bonitinho, fácil pra caramba. Cara, muito obrigado, tá? Pela sua atenção, pela sua presença aqui no Cursinho Nível Alto. A ideia é fazer um cursinho pra você passar no Colégio da Maria. Eu espero que seja de você de verdade, fundo do coração. Se puder, se inscrever, deixar o like, compartilhar com bastante gente. A ideia é isso aqui chegar pra muita gente, ser feito por nós alunos. Então, tem um grande amor envolvido. Muito obrigado novamente e até a próxima.